Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Eden e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Testemunho Literário. Então pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês o box de janeiro da tag Experiências Literárias do Clube Inéditos. E nele, o livro escolhido de hoje, desse mês no caso, é O Nascido do Crime, do Trevor Noah. E nesse box vai vir o box, né, da tag normal de brochura, né, com essa capa. Vem esse livro, né, que vai ser o livro do mês, que é do Trevor Noah. Ele tem essa capa também brochura, essa orelha aqui. Né? Nele também vem um marcador que tem essa arte aqui. Vem uma frase atrás que fala nada de lutar contra o sistema, melhor tirar sarro dele. Que é uma frase da mãe do Trevor Noah, né? Aqui vem essa revistinha, que ela vai falar um pouco sobre o autor, sobre as experiências literárias que esse autor tem, sobre como ele chegou ao fato de querer escrever um livro, como que ele construiu essa ideia de escrever o livro, por que ele lançou na tag, qual que era o tempo que ele estava passando, né? Toda a experiência do autor. E também, como por causa do mês, vem também algumas curiosidades sobre o movimento sul-africano e toda essa literatura que está envolvida com o povo da África. Nesse mês também vem uma jornada de leitura, que ela é basicamente um posterzinho, né, da tag, e nela você pode marcar durante o mês quanto tempo que você está lendo por dia, para ver quanto tempo você vai gastar para ler um livro, né? Mas também tem um aplicativo da tag no celular mesmo que já faz isso aqui direto. Então não precisa comprar, ser assinado a tag do mês de janeiro para poder ter isso aqui, né? E também como mimo veio essa agenda do mês do ano, na verdade. Veio essa agenda aqui do ano de 2020, né? Com todo um calendário para escrever normal. E tem nos intervalos de mês, ou seja, todo final do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, vem escrito um poema sul-africano, de origem sul-africana. Além de algumas anotações, tipo músicas de origem sul-africana, textos, filmes, para estar colocando mais interesse nesse momento africano, não necessariamente o sul-africano. Agora, o livro, ele é basicamente uma bibliografia. O Trevor mesmo fala isso, que quando ele escreveu o livro, ele queria só passar a experiência dele de vida, o que ele passou, e como que foi a construção dele mesmo, do ser dele, né? E mostrar a visão de uma criança num movimento de apartheid, que ele, na época que ele tinha mais ou menos 5 anos, nesse meio termo assim, foi quando houve a queda, né, do apartheid, que é a liberação do Nelson Mandela, onde que, teoricamente, era para ter sido o fim do racismo na África, né? No país, África do Sul. Só que ele conta aqui que, mesmo com a queda do apartheid, o preconceito, a segregação não foi destruída diretamente. Sim, não foi com a queda do apartheid que o racismo e a segregação foi destruída. Na verdade, foi longos anos que conseguiu diminuir um pouco dessa influência racista que o apartheid teve como base para se construir, né? Tanto é que ele deixa bem claro no livro que não era só os brancos que faziam racismo. Se você, no caso ele mesmo, que ele não era negro e sim mestiço, ou seja, tinha um pai branco e uma mãe negra. Pessoal, eu só vim aqui no meio do vídeo aqui para completar o que eu tava falando. É que eu acabei esquecendo um fato importante, que o livro ele chama Nascido do Crime, né? E não não deixei explícito o porquê na hora que eu tava fazendo o vídeo tem esse nome. Seria porque na época do Trevor Noah, os pais deles teriam cometido um delito e era passível de punição.
No caso, como a sociedade era racista e machista na época, a mãe do Trevor provavelmente seria presa, porque era contra a lei você ter relações com uma pessoa de outra etnia, ou seja, branco, se tivesse um filho com a mulher negra, no caso do Trevor, a mulher ia ser presa e o homem ia ser absolvido. Mas se por acaso fosse o contrário, o homem seria acusado de estupro, se fosse uma mulher branca grávida de um homem negro. Só essa parte para contextualizar aí do porquê o nome do livro. Ele sofreu tanto preconceito do pessoal negro, tanto quanto o pessoal color, que no livro a gente chama como colored, ou mestiço, né? Esses dois povos, colored e mestiço, também faziam o mesmo tanto de preconceito para com ele. Ele mostra também que nem sempre, no caso, a experiência que ele teve, que você fazendo tudo conforme a lei ou seguindo os passos certinho por causa da cor dele, nem sempre ele era tratado como não criminoso. Todas as vezes que ele era parar ali, ou seja, quando a polícia mandava ele perguntar, né, para onde que ele estava indo, o que ele estava fazendo, sempre era com um tom racista, sempre tratando ele como bandido. E ele podia mesmo não estar fazendo nada demais. E por causa da cor dele, ele sofreu muito preconceito. E também por causa da cultura da qual ele também estava inserido. Então isso sempre deixou o Trevor meio que sem entender, porque ele nunca entendeu o fato de qualquer tipo de preconceito. Porque a gente só pensa que a gente só pensa no preconceito quando a gente sofre ele. E o preconceito é tão racional que ele ensina a gente a odiar unicamente porque o outro é diferente. Que há várias passagens do Trevor que ele evitou, tipo, ser assaltado por causa da cor dele ou sofreu preconceito na escola, unicamente porque ele falava a mesma língua do que o seu possível agressor. Porque o agressor, na hora que iam agredir ele, na hora que ia cometer um delito com ele, né, ou ofender ele, achavam que, pelo fato de ele saber da cultura do agressor, o agressor já pensava que ele poderia ser um semelhante, que ele meio que se deu o trabalho de o conhecer e fazer com que ele não fosse agredido. Ou seja, o preconceito em si, ele só age porque você acha que o outro não se importa com você ou acha que é superior a você. Então ele ataca muito essa ideia do racismo e do preconceito, porque ele cresceu, ele foi construído pela mãe dele com essa ideia de que qualquer tipo de soberania é errada e é bastante imbecil, né? Então a ideia básica do livro ele é mostrar, não só do livro, né? Todo o processo aqui de construção desse box, né? Porque tem um espaço para a cultura total africana e tem um espaço para o Trevor disseminar um pouco sobre o que foi a experiência do apartheid. Aqui o Trevor mostra de que no lugar onde ele vinha, no lugar onde foi crescido, na favela, por exemplo, não quer dizer que todo mundo lá era criminoso e matava todo mundo e tal. Muitas das vezes as pessoas realmente não tinham outra opção. Ou seja, ele fala que uma mãe de família comprava uma comida mais barata que talvez tinha indício de estar roubada, unicamente porque não tinham dinheiro para comprar outra. Ou seja, e se não comprasse, a família passava fome, ou se não pegasse dinheiro com a agiota, passaria fome, vida, porque os preços eram altíssimos e os negros na época, ele, como o Trevor fala, ganhavam quantidade mínima de dinheiro, ou seja, não dava nem para sobreviver direito. Para eles, uma casa com a garagem com mais de um cômodo já era sinônimo de riqueza entre os negros, né? Então ele fala que a gente não pode colocar tudo dentro do saco. A gente tem que ver o que levou a pessoa a fazer aquilo antes de julgar, né? Que muitas das vezes a gente julga antes de ver o lado da pessoa, não se coloca no lugar dela. Então acho que a ideia máxima aqui do Trevor, na hora que ele escreveu o livro, é a gente sempre, antes de julgar alguém, procurar entender o outro lado. Procurar ver o que levou a pessoa a querer fazer aquilo. Que talvez assim a gente diminua cada vez mais o preconceito. Porque a gente, se colocando no lugar do próximo, a gente vê as dificuldades que a pessoa pensa na hora de fazer algum mal e vê que aquilo é basicamente um reflexo do que ela sofreu na sua meninice, né? Então, ou seja, a nossa construção é toda baseada nas experiências passadas, né?
Então a gente não pode julgar uma pessoa unicamente pelo ato que ela cometeu. A gente tem que fazer uma construção extrema para ver o que está levando a pessoa a chegar naquele ponto. Porque muitas das vezes ele fala aqui que ele frequentava a favela, e muitas das vezes até existiam negros que conseguiam um trabalho, conseguiam começar a ganhar a vida dignamente. Só que parece que a favela, não é a favela que ele falava, eu não vou lembrar agora, mas eu usava um termo assim que aquele local, ele meio que te puxava para baixo. Se você conseguisse arrumar um emprego que estivesse ganhando bem e tal, se não saísse daquele local, daquela conjunto de pessoas, alguém ia colocar uma coisa no seu carro para falar que você roubou, ou iam te incriminar de alguma forma, colocar uma arma na sua gaveta e tal. Então, ou seja, para você vencer na vida naquela época, não era só você ir atrás do seu objetivo, você tinha que sair totalmente fora daquele ambiente. E não só você não só teria que ganhar a vida, lutar contra o preconceito e superar essas dificuldades de racismo, como você também tinha que sustentar sua família, você tinha que levar em consideração o que as outras pessoas achavam dessa nova atitude sua. Então, ou seja, era extremamente difícil você sair do local que você estava. Então, as pessoas estavam totalmente estagnadas naquilo. Isso faz com que a criminalidade naquele local apenas aumente, que você não consegue ver uma outra oportunidade para você sustentar sua família, a não ser a criminalidade. Então, é, a ideia básica do livro é mostrar todo esse novo ponto de visão para as pessoas, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha passado toda a experiência da qual você vai ter com esse box, ele por completo. E também, se por acaso assistiram até aqui, por favor, se inscreva aí no canal. E espero vocês numa próxima aí, em algum outro testemunho.